gente vai abrir aqui falando da vitória do Sport, que encerrou aí essa série, né? Não é nem um jejum, é a série de derrotas que o Sport vinha encarando na Série B. Com roteiro, sem roteiro, né? Seja como for, o fato é que o Sport tinha estacionado na competição e isso acabou ficando óbvio, né, com o despencar de posições do Sport aí rodada a rodada na classificação. A configuração atual de o Sport tem encostado ali no G4 com a mesma pontuação do Santos e ainda com um jogo a menos, já que CRB e Sport, jogo que vai ser realizado no Rei Pelé, acabou sendo adiado por conta das semifinais da Copa do Nordeste. CRB tem um jogo a menos ainda, além desse do Sport, que é contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que seria outro jogo aí desta nona rodada. Mas, com exceção disso aí, essa é a configuração atual de classificação do Sport, com 15 pontos, os mesmos 15 pontos do Santos, abaixo de Goiás e Avaí, com 17, e do América, o líder, com 18 pontos. E, Fred, como eu falei, com roteiro ou não, com narrativa ou não, o Sport conseguiu uma vitória que é, no mínimo, uma vitória que alivia a pressão dentro do clube, né? Até para o trabalho também do técnico Mariano Souza. E foi um jogo, Fred, em que, mais uma vez, aquele roteiro parecia se aproximar, né, dos jogos aí do Sport. Um jogo em que o Sport mostrava volume, conseguia criar jogadas, chegava à linha de fundo, finalizava num bom número, mas não chegava ao gol. Isso a gente viu no segundo tempo o jogo mudar um pouco de figura, o Paysandu de Hélio vir com uma proposta mais ousada, com as linhas mais altas e conseguindo, de certa forma, apertar o Sport. Mas num belo gol construído ali, numa quebra de linha a partir de um toque de letra de calcanhar de Zé Roberto, que tinha substituído Coutinho havia poucos minutos ali, mas já tinha algumas participações interessantes no jogo e com gol, primeiro gol, né, de Fabrício Domingues aí com a camisa do Sport, fazendo com que o Sport saísse daquela situação de pressão e somasse esses 3 pontos tão importantes. Celso, eu diria que o roteiro, início, meio e fim, gols perdidos, domínio, pressão no final, tudo que a gente viu nesse jogo da Arena, ele é o roteiro mais próximo do normal. Quando você não fizer uma partida das mais intensas ou das mais inspiradas. Mais normal esse roteiro do que você abrir o placar com 8 minutos, ter 2 jogadores expulsos e ser bombardeado, né, durante 35 minutos dentro de casa, como o Sport foi pelo Avaí depois das expulsões. Esse é o roteiro que acontece com o Sport, com o América Mineiro, com o Santos, com o Ceará, tá? Com as equipes que têm uma qualidade maior para serem protagonistas. Não vão jogar bem todos os jogos, mas elas têm uma margem de qualidade, de superioridade, que garante criar mais chances, ter mais volume e, na maioria das vezes, vencer os jogos em casa quando houver uma diferença técnica, uma diferença de capacidade de criação de jogadas, de volume, de teto, como existe entre Sport e Paysandu. E se essa diferença entre Sport e Paysandu não ficou muito clara quando o Sport teve a bola nos pés, porque de fato não foi a partida inspirada do Sport, nem muito intensa, ela fica muito clara quando o Paysandu tem a bola nos pés, que não sai nada. Como não sai nada do Ituano, e num chute feliz ali a bola foi no ângulo e entrou, como não sai nada do Avaí,
e precisou de 35 minutos para numa cabeçada, atrás da marca do pênalti, a bola ir quicando devagarinho até o gol para empatar a partida. Então, a margem de diferença que o Sport tem para a grande maioria, ou pelo menos para a maioria dos times, é suficiente para garantir resultados em jogos como esse, que acontece numa normalidade. E um mínimo de normalidade. Tá? Ninguém foi expulso, não levou um gol cedo. Eu acho que a de Fred está oscilando um pouco, tá? Não sei se... deixa eu passar uma vez assim, está oscilando um pouquinho. Não está cortando tudo, não, mas está metálico já, está oscilando um pouquinho. Tá, vou continuando. Eu estou aqui por cabo, se eu cair, me avisem. Nesse momento está melhor. Como está oscilando, não está ruim, não. De vez em quando fica bem ruim, mas o que tu falou agora, falou direito. E como eu ia dizendo, essa margem ela é suficiente para roteiros dentro da normalidade. Para roteiros em que você não tenha jogadores expulsos, em que você não leve um gol cedo, que o goleiro não falhe, que a bola não teime em não entrar. Hoje foi um jogo de um roteiro dentro do lógico de uma partida entre uma equipe consideravelmente superior à outra. Tá? A vitória era o que importava. A vitória era o que importava. Isso precisa ser o lead, o que há de mais importante a cravar aqui, e entender que o que levou até a vitória, com problemas que levaram até a vitória, precisam ser sinais para irem sendo corrigidos quando puder ser corrigido. Porque algumas coisas não vão ser corrigidas por Sosso. Vão precisar ser corrigidas pela direção de futebol. Para mim, essa partida deixa sinais claros de que essa diferença que eu estou batendo na tecla, de que ela é o fator decisivo para o jogo, você tem tanta qualidade técnica que no final das contas essa qualidade técnica prevalece, ela está diminuindo. Ela está diminuindo. Toda vez que o Sport tem lesões, suspensões de um ou de dois, fundamentalmente a partir de dois daqueles que a gente chamava de 14, 15 jogadores titulares estendidos, o time se ressente demais. O time fica com um banco de reservas que é um deserto. E o Sport tem perdido jogadores importantes de forma recorrente. Repito, isso é inevitável na temporada que vai até dezembro, num campeonato de 38 rodadas. E que inevitável. Nem o quarta domingo, Fred. O quarta domingo, assim, que a gente fala, né? Nem começou. Série B, né? Na Série B. Isso. A gente vai ter daqui a pouquinho uma semana de quarta e domingo, a próxima. Mas ainda não começou essa maratona. E o Sport se ressente disso. Tá? Faltam opções. As contratações que o Sport fez, que são aquelas contratações para compor elenco, elas não funcionaram. Vini Farias, assim, não consegue... Vai tendo minutagem e não consegue mostrar nada. Hoje teve dificuldade. O melhor dele hoje, Fred, foi quando ele deixou a bola sair pela lateral. Foi a melhor jogada dele, perfeito. Melhor jogada dele. É muito limitado. Ele teve... Celso está silencioso. Ele teve dificuldade até em recuperação de bola. O Sport recuperava a bola só para ele sair. Como veio a chat, tá? Celso, tu tá silencioso. Tu tentou falar, mas estava no silencioso. Veio o superchat aí na tela. Pode voltar o superchat, né? Pra gente não perder. Que promoção é essa? Colocou aqui. Que promoção é essa que ganha padrão e assiste ao jogo de dentro de campo, igual o Vinícius Farias? Exatamente. Tá aí, Vinícius Farias foi de fato. O problema não é só assistir, não. É porque ele atua. O problema é esse. Se fosse não tocar, se fosse aquele cara que não toca na bola, mas a bola vai nele. Ele não é como se diz, o bobinho da corte, mas é aquele que, o dono da bola, o doidinho, que você não tocar pro cara.
Você tem que tocar no cara. Café com leite, ele não é café com Café leite. com Né? leite, é exatamente o termo. Ele não é o café com leite. Você vai tocar pro cara. E aí o cara vai fazer merda. E aí, Celso, essa margem de diferença diminui à medida que você precisa recorrer a Vini Farias, que você precisa recorrer a Pedro Vilhena, que hoje entrou muito bem, ou pelo menos bem. Mas isso vai dando a sensação de que aquela capacidade, aquela superioridade técnica, ela reduz quando você não tem opções de substituição, quando os jogos vão vindo, vão se repetindo, o time cansa, se desgasta. O Sport esticou muito a corda naquela sequência ali, Avaí, Atlético Mineiro, Fortaleza, Goiás. Esticou muito a corda. Tá? Hoje a gente viu um time fisicamente parcialmente recuperado, mas ainda com lesões. Foram acabadas. O Filipinho faz muita falta. Ainda que Dabas não tenha jogado mal, mas Filipinho era um cara que levava aquela bola para frente, tá? Com muito vigor, e dava um pouco de vigor nesse time. Então, assim, jogos como o de hoje, você celebra o resultado, mas você precisa estar muito atento aos sinais, para não acontecer o que aconteceu em 2023. Tá? Você não precisa considerar que são sinais vermelhos, você não precisa ir agora procurando jogadores que estão sem contrato. Mas você não pode deixar uma janela passar sem trazer reforços de peso, para não colocar em risco. Tá? Para não colocar em risco um acesso que se investiu muito para se conseguir. Muito bem, Fred. Vou trazer também o maestro e a visão dele em relação ao que aconteceu dentro de campo. Qual foi a história que você viu aí, Cássio, dessa vitória rubro-negra, né, que interrompe essa série de 3 derrotas seguidas? Celso, o Sport fez uma partida com um ótimo volume de jogo. Eu ia dizer bom volume, mas na verdade foi um ótimo volume de jogo. Mas, tecnicamente, o time já tinha alguns problemas. Na hora que ele não começa com Barleta, e o Sport não é muito de divulgar, não é muito não, o Sport não divulga a relação, né, de quem está nos jogos. Muitos clubes fazem isso, eu gosto dos clubes que fazem isso. E o Sport, meio que o repórter tem que estar lá na porta do ônibus para saber se o cara desceu ou não desceu. E só quando o ônibus do Sport chegou da área do Pernambuco, é que os repórteres, com Pedro Maranhão, Felipe Luna, enfim, PG estava por perto do que Barleta não estava. E nesse caso já era um problema. Perder Romarinho ainda no primeiro tempo, acho que meia hora de jogo, você perde dois jogadores de profundidade, sabendo que já tinha Filipinho, que também é um lateral, mas é um jogador de profundidade também, que ainda estava machucado. Esse nem havia a expectativa que pudesse jogar hoje. Barleta até tinha, se soube pouco antes. Então, naquele momento, é o que Fred trouxe em relação ao banco. O banco já estava... Primeiro, você já estava trazendo todo mundo para tentar fazer o máximo. Um time com cara de titular, mas qualquer mudança é para muito pior. E é para muito pior, porque no momento que você aciona um jogador do ataque, e foram até 2, aí um é Zé Roberto, ok, mas outro é Vini Farias, aí o negócio já está com problema. Né? Então, pelas partidas que Vini Farias fez até agora, ele não deveria ser uma opção tão rápida quanto foi hoje. E eu não vou nem colocar como cota de teimosia de Souza. Pode até ser. Mas é realmente falta de opção do ataque. Até porque Vilhena entrou antes, entrou Zé Roberto. Eu sei, se ele precisasse mais de jogador para aquela função, tinha que ser ele mesmo. E acabou acionando um jogador que eu não utilizaria. Então, ainda que o Sport tivesse um volume de jogo, pela característica do time, e a gente já disse aqui algumas vezes, de que não vai funcionar sempre. Funcionou contra o Atlético Mineiro, surpreendeu contra o Atlético Mineiro. E ao surpreender contra o Atlético Mineiro, se acreditou que poderia funcionar contra o Fortaleza. Foi atropelado. Contra o Goiás, o gol tentou se jogar dessa forma, tanto é que o Goiás nem tocou na bola com 4 minutos, mas quando tocou fez 1-0, justamente no 4º minuto. Mas o Goiás era um time que era do top do Sport, que inclusive vai jogar com a chance de ser líder ainda. É o jogo que fecha a rodada na terça-feira, Mirassol e Goiás. Se o Goiás vencer, ele lidera, na verdade, até se empatar pelo saldo de gols. Se ele empatar, ele termina a rodada na liderança. Então seria um jogo duro. Passado esses jogos,
o Atlético Mineiro, o Fortaleza e o Goiás, o Paysandu, ainda que o Paysandu tenha vindo desse 10-0 absurdo contra o Vila Nova, eu até fiz um vídeo pro Game Arena, que era assim, que é sobre goleadas, puxando goleada, assim, que é bizarro, 10-0 numa final na agregada é um negócio assim. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser possível no campeonato profissional. Mas 6-0, aconteceu. 4-0, né? Assim, 10-0 no agregado. Dois times de Série B, tipo, não um da Série A, outro da Série sem Série lá que se enfrentaram isso, não. Dois times que estão no meio, na mesma divisão. Então foi. Mas enfim, é esse Paysandu que não vinha tão bem, mas que conseguiu esse resultado estupendo contra o Vila Nova. Mas, apesar disso, era um time muito abaixo desse patamar que o Sport vinha tendo. Ele era muito mais próximo ao cenário do Avaí. Ainda que o Paysandu tenha investido, o Paysandu de alguns anos venha investindo, não era do Ituano, sem dúvida nenhuma. Ali é o ponto fora da curva do lado negativo do Sport, total. Mas era mais próximo do Avaí. E o do Avaí saiu do contexto do jogo com as expulsões. Não havendo as expulsões, o jogo seguido por um roteiro mais linear, assim, mais tradicional, ou seja, ninguém ou não tem expulsos, ou no máximo expulso, e hoje nem teve. Assim, porque na hora que você fica com 2 a menos, é uma coisa completamente atípica. O volume do esporte, a chance de ser contra equipes nesse nível técnico tende a ser dominante. Como foi no início do Avaí, e até quando estava com a mais. Quando perde o segundo, aí cai de vez. Não será contra o Goiás, não será como não foi contra o Coritiba, será jogo duro, tampouco contra o Santos, contra o América Mineiro, contra o Ceará. Esses serão jogos duros, serão jogos com outras características. Mas a outra grande parte dos competidores da Série B, pela qualificação dos elencos, eles permitem que o Sport consiga ter esse jogo. E era o Paysandu, na minha opinião, era esse caso. Mas a falta de definição do Sport, que já vinha sendo um problema em outros jogos, até o 4x1 que levou do Fortaleza, porque quando estava 1x0, teve a chance de empatar. Teve 2 chances de empatar. Então, assim, aí não marcou. O próprio jogo do Atlético Mineiro faz 1x0, teve muitas chances de fazer 2x0, levar para os pênaltis, não marcou. O jogo contra o Goiás não teve poucas chances, mas o Goiás só precisou uma para mostrar, bastou um para vencer o jogo, basicamente. Então, essa falta de definição era um problema e ficou um problema maior. E por isso, a insistência do Sport, tendo um time hoje pior, mas mantendo a sua característica, eu acho elogiável, porque ela foi um time que terminou com... Deixa eu até dar a estatística correta aqui, até anotei. 14-5. Tendo maior posse de bola durante todo o tempo, chegou a ser 60%, 65%, no final fica 55%, porque no fim das contas está ganhando de 1-0, o Paysandu passa a ter um pouco da bola para atacar e reduz um pouco, mas assim, quando estava o 0-0 e o Sport faz 1-0 aos 27 do segundo tempo, o controle era todo do Sport. A questão é que dessas 14 finalizações do Sport, só 2 foram no alvo. Ainda tem a bola de travessão de Vilhena, porque para nenhum aplicativo bota a bola na trave, ou quase nenhum, se tiver algum que exista, eu gostaria até que contabilizasse. Mas, de via de regra, não contabilizam. Então, assim, são 2 finalizações no alvo, mais a bola no travessão de Vilhena. É muito pouco. Mas, mesmo seja com um time mais qualificado, numa fase melhor, ou nessa fase pior, e com um time já esfacelado no ataque, é uma característica desse esporte. É uma má característica. Porque, ao mesmo tempo que você fala, pô, que ótimo que o time cria bastante, mas o aproveitamento não pode ser tão ruim assim. Porque um aproveitamento desse faz com que um jogo que você está controlando o jogo sem a menor sombra de dúvidas, porque esse jogo foi controlado, que você só consiga abrir a vantagem aos 27 minutos por falta dessa qualidade no ataque. Então, esse ponto do esporte, eu acho que quando abrir a janela, o esporte vai precisar se reforçar. Já tem as suas carências no meio campo, talvez ali na defesa, talvez no lateral esquerdo, nessa questão. Se bem que vai ter Cariús, né? Cariús está sempre ali, uma hora volta. Mas o esporte vai precisar se reforçar, mas mesmo no setor que era tão preenchido, que era o ataque, talvez até no ataque, porque se perde Barleta, perde Romarinho, Vini Farias não será a solução do esporte. Vilhena hoje fez um bom jogo, mas era um jogador quase fora de circulação. Assim, eu não lembrava de uma vez que esse menino ter feito uma partida boa. Me surpreendeu ele ter sido útil hoje. Então, nesse cenário, o Sport conseguiu uma vitória muito importante, que era preciso vencer, porque o achatamento da tabela foi tão grande que esse jogo foi o penúltimo dessa rodada, né? Só tem um jogo na terça-feira, que é Mirassol e Goiás. Já tinham acontecido 8 jogos, esse foi o 9º, tem mais um 10º, e o Sport foi caindo.
com todos os jogos. Foi caindo. A vitória do Novo Horizontino caiu, a vitória do Vila Nova caiu. Enfim, quando começou o jogo, o Sport era 11º lugar. Com o empate, não mudando a situação do Sport. 11º. O time que, quando largou, isso na 9ª rodada, o time que nas 4 primeiras rodadas venceu os 4 jogos e era o líder. 5 rodadas depois, ainda que tem um jogo faltando, mas 5 rodadas depois, quando começou o jogo, já era 11º. Mas ao mesmo tempo, o campeonato achatou tanto que com essa vitória, o empate não teria saído da posição, mas com essa vitória foi para o 5º lugar. Com a posição do Santos está no G4. Então, não ganhar hoje era um tiro na atmosfera do Sport. Que no fim das contas, teve 11 mil pessoas na Arena Pernambuco. Acho que a galera deu um último sopro assim na má fase, mas era preciso vencer. O Sport manteve sua característica, mesmo com essa falta de alguns jogadores, venceu de forma justa, foi bem melhor que o Paysandu e tende a ser um time melhor contra times nesse nível do Paysandu. Mas na hora que subir um pouquinho o sarrafo, o Sport vai precisar de peças, porque o aproveitamento no setor do ataque não é algo que agrade. Assim, na verdade, está sendo um ponto negativo. Muito bem, maestro. Então vamos ouvir também a análise inicial de Cauê Diniz. Depois a gente vai com outro giro aqui de superchats da galera. Se você quiser, também já deixe seu superchat, que na sequência a gente vai ler uma série aí. Mas, Cauê, conta para mim também a tua visão dessa vitória do Sport por 1-0 sobre a equipe do Paysandu de Hélio dos Anjos. Celso, passa muito já pelo que os meninos aí já falaram, mas colocando assim, com as minhas palavras, existia uma expectativa grande de respostas, sobretudo por uma parte da torcida que não só estava incomodada, porque lógico que incomodam 3 derrotas consecutivas na Série B, mas que não tentava enxergar contextos e, na verdade, já enxergavam um abismo. Há uma parte da torcida, talvez a minoria, que queria uma resposta de um time avassalador hoje, que queria uma resposta de um time que massacrasse o Paysandu como o Sport sofreu contra o Fortaleza. Que está dolorido pelo coração e que quer vingança, quer o sangue. E hoje, o importante era vencer. Hoje, o importante era botar panos mornos nessa temperatura. Por mais que a gente não vá aqui convencer essas pessoas que já enxergam o Sport no abismo. Mas era necessário para que, vamos dizer, que a grande maioria entendesse que jogos ruins vão acontecer. E as vitórias, mesmo assim, vão surgir. Porque o Sport é superior ao Paysandu. Porque o Sport é superior à grande maioria dos times da Série B. Porque o Ceará hoje, contra o Vila Nova, poderia ter ganho fora de casa. Deixou de ganhar um jogo vencível. Um jogo ganhável. Porque era superior ao Vila Nova. Mas ao abrir mão dessa possibilidade de ter um pouco mais de ambição, zerou essa partida. E o Sport, dentro do seu cenário hoje, foi distante dessa resposta que muitos queriam. E lógico, eu também queria essa resposta. Também queria um futebol envolvente, também queria o 1-0 saindo logo, o 2-0, 3-0, a tranquilidade. E não como o jogo se desenhou, que, sinceramente, para mim, estava caminhando muito para o empate ali. Eu não enxergava aquele gol saindo do jeito que o time vinha se apresentando. Eu não conseguia enxergar. Eu senti isso principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, eu estava sentindo, porra, vai chegar. Não desenrolar do segundo tempo. Isso não desenrola do segundo tempo. Não encaixava. O time não conseguia. O Paysandu, as mexidas de Hélio anularam muito o Sport. As válvulas ofensivas do Sport, por mais com dificuldade que o Sport tivesse. Porque o Sport é um time que, com todas as suas peças em mãos, ou seja, aqueles 15 titulares que a gente tem, e parece que o Sport tem 15 titulares e não tem mais nada. Infelizmente é isso. Há um abismo
gigante. Há um abismo. Há um abismo que é a entrada de Pedro Vilhena hoje, e você ter no banco Vini Faria e Pablo Diego como opções ofensivas, é você enxergar, olhar uma piscina cheia de lodo e pular de cabeça. Não deu sorte com o Pedro Vilhena, que não achou o chão. Mas com o Vini Faria é cabeçada no chão, foi cabeçada no chão. Poderia ter sido com o Pablo Diego, cabeçada no chão. Poderia ter sido cabeçada no chão, no fundo da piscina com o Pedro Vilhena hoje. E não foi Eu brilhante. não gostei da substituição, mas eu entendi, reconheço Fred. que ele. Eu entendi Isso. também, mas reconheço que o jogador fez uma boa partida. Fez Eu uma até boa botei partida. isso no Twitter, Fred. O jogo não pedia Pedro Vilhena, pedia jogadores mais incisivos pela necessidade de jogadores mais verticais. Por o Sport já não tem um Filipinho, que é um cara que dá verticalidade. Pelo Sport não tem Barleta, que é um dos poucos caras que não verticalidade ali na frente. Por Fabrício Domingues ter caído muito o futebol dele, que é o cara que dá verticalidade ali na frente. Então, as poucas peças que o Sport tem de dar essa verticalidade, e que o gol saiu nessa verticalidade de Fabrício, lógico, no passe de Zé Roberto com muita inteligência. Então, essas faltas de peças verticais me faziam olhar para o banco e, pô, vai sair Romarinho, vai botar quem? Eu queria Pablo Diego ali. Eu queria Pablo Diego também. Porque minimamente sabe o que é um sistema tático de futebol. E eu já não entendo por que Vini Farias entra toda vez no time na frente de Pablo Diego. Ou Pablo Diego largou, ou que eu não sei também a história de completar, acho que são 6 partidas, né? Não sei se ele já completou ou não, porque o Sport vai ter dificuldade de se livrar. Porque Pablo Diego não tem mercado na A e também não é um cara barato ao ponto de ir para a C. Então o Sport vai ter extrema dificuldade. Então não sei se, de alguma forma, é aquela peça que em algum momento talvez você seja obrigado a botar, e aí vai para o prejuízo mesmo, de não ter como se livrar dele, e segue até o final do ano, e quando dá, tenta para não completar o número de partidas que impedem ele de poder encontrar um caminho em outros clubes da Série B. Mas eu entendi a entrada de Vilhena mais pelas outras opções, não por Pedro Vilhena. Não tinha como julgar ali Souza diante das alternativas que ele tinha. E aí essa falta de alternativa, essa falta de verticalidade também existe muito pela falta de peças com esse estilo que foram dadas ao treinador. Eu citei poucos nomes que conseguem dar essa verticalidade. O Romarinho, por mais que seja esse jogador que tem esse poder de ser incisivo do drible para cima, mas esse Romarinho de poder de drible, de botar para cima, é um Romarinho de um jogo de 90 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. Então você não tem esse Romarinho. E você não tem esse Romarinho não é só no esporte, não. É em boa parte da carreira de Romarinho, que ele foi sempre foi esse jogador que enrola um pouco, vai para lá, tal, faz um lance legal, faz uma partida brilhante, 5 partidas fracas, 2 mais ou menos. É esse jogador. Só que esse jogador seria suficiente para B. Mas no esporte hoje ele não é suficiente. Ele não consegue ser suficiente. E aí o esporte não tem não cuidou, eu acho que essa é a palavra correta, para ter um substituto ali. E o substituto natural que seria Arthur Kaique, que não vinha bem, e que eu já falei isso aqui em outras lives, foi embora e não trouxeram a reposição. A reposição foi Vini Faria, tendo Pablo Diego muito mal. Então, foi um pecado enorme da direção do esporte na questão dessas peças ofensivas, sobretudo no modelo de jogo no qual você se desgasta muito, no qual o Sousa prega intensidade, no qual troca-se muitas peças, no qual esses jogadores cansam, e sobretudo peças, atacantes de lado, que em todos os times, se você for ver os scouts, da maioria dos times, não é só o Sport com o Sousa, você troca os 2 pontas, você troca os 2 jogadores de lado.
E o Sport não tem esses jogadores em abundância que jogam, que estão ali. O Sport usa muito mais meias ali, porque não tem tanto esses atacantes para utilizar. E aí vem um desafio que o Sousa vai precisar ter. Até essa abertura dessa janela, encontrar saídas. Por mais dificultosas que elas sejam. De tentar tornar esse time mais vertical. De tentar tornar esse time de voltar a criar mais, que hoje criou pouco, e não só criar e ser fatal. Porque quando esse modelo de jogo, eu já falei aqui outras vezes, de Sousa, que ele tenta se impor como protagonista, não encaixa naqueles 30 minutos, não se encaixa no sentido de fazer o gol, ele começa a ter dificuldade. Hoje ele ainda conseguiu ter esse domínio do jogo, desse modelo dele, porque o Sport não tomou gol, o Sport não sofreu. Talvez um pouco de mérito do Sport e muito por demérito do Paysandu, que é uma equipe frágil. E no segundo tempo, o Sousa tem entendido perfeitamente de que era melhor conter danos pela falta de peças à frente e fazer o que ele fez ali. Chico, porque Dalbert já não tinha a menor condição, e Fábio Matheus no lugar de Lucas Lima, para segurar a bola, ter mais poder de marcação, ter menos riscos de sofrer. E aí ele parece ele ter resgatado aquele jogo contra o Curitiba, que para mim aqueles 20, 30 minutos ali do Curitiba, para mim foram perfeitos em termos de exibição, de como se joga bem, mesmo que defensivamente. Hoje foi acionado o modo Curitiba. Foi o modo Curitiba. Foi o modo Curitiba. E que, da mesma forma, lógico, um adversário mais frágil, mas se portou muito bem e sofreu muito pouco. Mas é um esporte de carências. É um esporte que precisa reencontrar o seu melhor. Só que talvez para encontrar o seu melhor precisa ter aquelas 15 peças. E as lesões estão cobrando. As lesões estão cobrando. E a diretoria não pode ser omissa na janela. Tem que estar com essas opções mapeadas. Porque não dá para o esporte, de novo, entrar no carrinho de rolimã, como foi em 2023, e ser guiado ao léu pelo destino. Eu li uma tuitada de Lucas Liozzi que eu achei ela bem interessante para trazer aqui, porque ela abre um outro prisma que eu senti quando Cauê e Celso ali, quando Cauê falou e Celso concordou, a sensação de que o jogo seguia para o 0-0. A gente ficou com aquela sensação que o jogo seguia para o 0-0. E essa sensação, ela é muito da insegurança de quem vem de 3 resultados negativos, né? De quem entrou naquele jogo contra o Ituano e o jogo foi dando um nó, e o time não conseguiu sair daquele nó e ainda acabou levando um gol. De quem levou um gol rápido do Goiás e viu o time, o jogo entrando no nó e o gol não saía e criava, parava na frente da área e no final o Goiás foi lá e fez mais 2 gols. Então Lucas Liozzi escreveu o seguinte: jogo duro e vitória suada. Mas me arrisco a dizer que para o atual momento do esporte foi melhor assim. É importante ganhar jogos suados como esse e ficar com eles na mente durante a campanha. Isso é importante, porque de fato a gente estava vivendo aqui uma espécie de gangorra de que ou joga bem, engole, ou se complica. Ou joga bem, vai pro torcedor, engole o adversário. Porque essa esquizofrenia vai pro torcedor, que vai, exatamente. Com 30 minutos, vai começando a se impacientar, tá? E com 20 minutos do segundo tempo ali, mais ou menos, quando o Sport, eu até citei isso pós-Fortaleza, quando o Sport necessariamente voltava a bola, trabalhava com o Kaique França, recomeçava, era pressionado pela sua própria torcida. A própria torcida levava o time a forçar a saída de jogo. E, de novo, a gente viu o Mariano Souza
mandando cair que, tipo, ter calma, tentar não se influenciar pela torcida. Mas é impossível não se influenciar pela torcida. Tá? Eu achei interessante. Foi bem fire esse ponto de Lucas Leozzi. Foi bem fire mesmo. Mas eu achei interessante, porque é preciso entender que, e isso eu falei na minha abertura, Cauê também, jogos em que se joga mal podem e devem ser vencidos. Foi assim em todas as séries B que o Sport jogou. Vale os mesmos 3 pontos, Fred. Vale os mesmos 3 pontos. Vão ter partidas que o Sport vai chegar, vai engolir, vai envolver, vai criar. A primeira chance vai entrar, a segunda vai entrar, vai virar o primeiro tempo 3-0. Vai. Vai ter jogos como foi o jogo contra o Brusque. E vão ter jogos como foi o jogo contra o Paysandu. O importante é que não tenham jogos como foi contra o Avaí. Em que se deixa entrar num roteiro absurdo. Para vencer jogos em casa contra adversários mais fracos, você tem que estar o mais perto da normalidade o máximo de tempo possível. Então, pô, se tiver 0-0, 15, 20 do segundo tempo, o jogo continua mais para o Sport. Mesmo que a gente vá sentindo o desenho de empate. Hoje, esse desenho de empate que Cauê sentiu, que o Celso sentiu, acho que Cássio sentiu, eu senti, quem está no chat sentiu. Todo mundo sentiu. Todo mundo sentiu. Mas, talvez, se daqui a 7 rodadas, 6 rodadas, tiver de novo um 20, 25 do segundo tempo ali, esse medo do empate, essa sensação do empate se transforme em vamos lá que dá para vencer, vamos em frente, vamos tentar, vamos buscar. Vamos arrumar escanteio, vamos cruzar a bola na área, vamos estar 2 atacantes. Né? Vamos colocar 2 centroavantes. Vamos buscar. Hoje, realmente, o clima não me parecia esse, tá? Então, é isso, tá? O Sport, ele enfrenta problemas, enfrenta uma fase de problemas que ela não deve acabar rápido. E é por isso que é bom entender também. Porque Filipinho não volta agora. Barleta não volta Barleta agora. não se sabe. Barleta é uma interrogação. Romarinho, pelo jeito, não deve ser simples. Romarinho, exatamente. Aí na próxima rodada já não tem Felipe. Aí você já começa um desenho que você não tem 4 daqueles 15. Aí ok, você não tem 4 dos 15, mas você coloca Fábio no lugar de Felipe. Fábio é um dos 15. Fábio é um dos 15. Você coloca Fábio. Você vai para os 11 em campo e você fica com os 11 de novo, exatamente. E Zé Roberto no banco. E Zé Roberto só ali. Você fica com os 11 de novo. E olhe, porque se não tiver nem Barleta, nem Romarinho, ok, volta Titi Ortiz. Você vai para os 11. Você fica com os 11. É isso que... E o Sport é na conta dos 11 o tempo todo. Aí o jogo tá ruim, vai de novo recorrer a Pedro Vilhena, vai de novo recorrer a Vini Farias. E aí vai ficando sempre mais difícil, quando você poderia colocar um Barleta, tá? Eu acho que são mais 5 jogos, se não me engano, são mais 5 jogos, tá? Até que a janela reabra. A janela reabre no meio de julho. Eu acho que até lá, se alguém puder ir abrindo a internet aí para ver a sequência de jogos, mas eu acho que a sequência de jogos sabe que eu não falo mais de janela, né, Fred? Cássio, a sua frase no programa que a gente gravou lá em João Pessoa é muito boa, né? Que meu irmão, tem janela que o cara abre e só entra vento. O Sport desse ano não pode deixar que a janela só seja uma janela de vento, né? Tem que vir reforços. E eu vou até trazer uma informação que eu tive para contextualizar essa semana. E para contextualizar essa frase, era falando da janela do Flamengo, que era justamente dizer, porra, o Flamengo, quando a janela abre para o Flamengo, não entra sorvete, né? Assim, era para deixar bem claro que entrava gente também. Isso. E aí, eu acho que a sequência do Sport, não sei se alguém pode abrir aí para ir ajudando o pessoal no chat também. A sequência do Sport é Mirassol, tá? Em casa, Ceará fora, Novo Horizontino em casa, e Mirassol eu acho domingo, tá? Isso, Mirassol domingo. E eu acho, aí depois Ceará fora, Novo Horizontino em casa, e aí eu acho que Guarani e Botafogo fora. Eu acho que a sequência é essa.
E só depois desses jogos. Fala aí, Celso. Se é isso mesmo. Eu acho Mirassol. que acertei isso, em casa. Agora, Mirassol, Ceará, Novo Horizontino em casa, Botafogo fora, Guarani fora, América em casa. Pronto, Celso. América em casa é 14 de julho, mais 14, ou menos, né? Pronto. 14. A janela está aberta. Mas ainda a turma chegando, né? Assim, Mas pode, lógico, pode estar treinando antes, se for gente que veio de fora, mas você tem que ter pelo menos a opção no banco. O cara tem que estar pelo menos no banco. E aí eu vou trazer uma informação mesmo, né? Ao longo dessa semana, acho que no meio da semana, eu conversei rapidamente com uma pessoa de dentro do esporte, de dentro do futebol, e estava conversando sobre outro assunto, e eu perguntei do jogo de hoje, né? O papo não se estendeu muito, né? O papo não se estendeu muito, mas duas coisas foram pontuadas de forma muito clara. Convicção absoluta no trabalho que está sendo feito por Mariano Souza. Tá? Convicção de que é uma oscilação e que o trabalho é dessa forma que o esporte foi montado, está sendo preparado e que vai jogar essa Série B. O segundo ponto foi o seguinte: agora vai ter reforço consistente na janela para não correr o risco de acontecer o que aconteceu ano passado, de não deixar que lacunas engulam, né, que as lacunas que existem no elenco, em qualquer elenco, engulam. Então, assim, talvez no plano A do esporte viesse outra janela de jogadores para compor, de Lucianos e Vini Farias da vida. Luciano nem jogou ainda, de Lucianos e Vini Farias da vida. Mas, por essa patinada que o Sport deu, por essa sequência de jogos em que o banco de reserva está muito fragilizado, daqui a pouco pode ser que seja o time titular, os 11 fragilizados. Tá? Você pode começar a ter lacuna nos 11. O Sport acho que ainda não entrou em nenhum jogo com lacuna clara nos 11. Talvez até isso comece a acontecer. Agora, o Sport vai ao mercado, mas tem 6 partidas até lá. Tá? E precisa, no mínimo, estar onde está hoje. Tá? Dentro da mesma pontuação, dentro do mesmo bloco de cima. Repito, eu queria mais para esse ano. Eu imaginava mais. Eu e todo mundo. A gente fez aquela conta ali, todo mundo achou que podia ter chegado em 18, em 16 pontos na largada. Tá? E o Sport agora tem 15. Ok, aconteceu. Que esses jogos, que essa sequência. A derrota para o Goiás é muito normal, tá? Não vou nem se botar nessa conta. 3-0, ok, mas também foi muito desenho de jogo. Que as derrotas para Avaí e Ituano, que elas se embaralhem na campanha. Porque o fato delas terem vindo juntas pesou muito. E aí, com a eliminação 4-1, com a derrota para o Goiás depois, ficou um peso muito grande para carregar. Eu espero que nessas próximas 6 partidas o Sport consiga minimizar o dano daquelas 2 derrotas, embaralhando elas no meio desses resultados. Tá? Prevalecendo nos jogos em casa, não desperdiçando oportunidades que vai ter contra um Avaí, contra um Guarani, um Botafogo fora. Tá? Contra o Ceará, ok, é um jogo aberto. Mas tem que trazer pontos contra o Guarani, tem que trazer pontos contra o Botafogo. Tá? Os jogos em casa são mais duros do que os jogos fora. Tá? Mirassol e Novo Horizontino são jogos mais duros do que Guarani e Botafogo. Tá? Então, tentar embaralhar aqueles resultados. Se o Sport passar dessa sequência, chegar na janela e os piores momentos ainda tiverem sido aqueles, ok, embaralhou. Mas ainda não está embaralhado. A gente ainda vê o Sport trazendo, né, se ressentindo dessa questão. E aí eu vou trazer o último ponto, Celso, antes de a gente ir para os superchats e para o campinho, que tem me incomodado um pouco.
que é o seguinte: a gente tem, falando, né, de lesões, de suspensões, o Sport segue tomando cartões amarelos basicamente por ações que não são ações de parar a jogada adversária. Lucas Lima hoje, pô. Lucas Não Lima existe, levou cartão. Veja só, os cartões, eu vou dizer os cartões aqui, tá? Lucas Lima por reclamação. Felipe, Chico. O autor do gol, Fabrício Domingues, por ter subido a escada para abraçar a torcida. Não fazia um gol há 2 anos, Fred, eu entendo. Eu sei, eu entendo, mas não pode. Sabe por que não pode? Eu entendo tudo isso, mas o Lucas Lima, eu vou mais na linha do árbitro. O árbitro é uma das coisas mais bizarras de árbitro. É árbitro que não enxerga a falta em amarelo, mas se falar um A é amarelo. Cássio, mas veja, é errado, mas só depois mas ele não ficou calado até o final? Não, autoridade. É a tal da autoridade. Mas só para dizer, meu irmão, é óbvio que ele está errado. Não era para reclamar, não, mas ao mesmo tempo é muito ruim uma arbitragem nesse nível. A falta foi para amarelo. Aí o jogador não é para reclamar, mas é o árbitro, depois começa a distribuir um cartão atrás do outro. E nessa hora ele acha para amarelo. Mas se falar um A, é amarelo. Isso é péssimo, pô. Repito, Lucas Lima por reclamação, Fabrício por comemorar com a torcida, Felipe por rolar a bola, ao invés de devolver a bola ao adversário, Chico Pulseira. Chico por demorar a bater o lateral e o reserva por reclamação, sei lá o que ele fez, chutou a bola para cima, sei lá o que o Luciano fez. Veja só, são 5 cartões. Castan fez uma falta também. Ok, esse eu não reclamo. Esse é de jogo. Esse quer dizer, são 5 cartões, nenhum por necessidade. Desses 5 aí, eu aceito de Chico. Retardado naquele momento, ok. Ali. É um reserva e tal. Porque daqui a pouco, Lucas Lima não joga uma partida. Daqui e aí Fabrício o buraco Domingues, da lesão, Fred, Fabrício e aí o buraco Domingues, da lesão aumenta. Isso. Fabrício Domingues bate todo jogo em todo mundo. Já Fabrício Domingues leva amarela e já não tem Fabrício Domingues. E você tem que entender até o momento que está passando. Se está no momento de perder jogadores, tá? Assim, isso tem que passar. Porque Alan Ruiz foi expulso um dia desse por causa disso. Tá? Levou um amarelo por reclamação e depois fez uma entrada dura que ele dá. É comum Alan Ruiz fazer aquilo que ele fez. Ele, Fabrício, são jogadores que entram Eles fazem isso, exatamente. Os dois hoje poderiam ter levado amarelo, deram as porradinhas pelo caminho. O narrador, ele até foi muito preciso nessa hora. O juiz esticou a margem de não dar amarelo, os jogadores sentiram e começaram a bater mais forte. Na hora que sentiu, o Fabrício Domingues já foi dar uma porradinha maior. Tá? Então é isso. Isso. Tem que tentar diminuir essa quantidade de cartões. Porque lembra o que eu acabei de falar? Quanto mais perto da normalidade. Eu acho, Fred, que essas estão muito na conta da pressão que estava pelo resultado, sabe? Mas, Celso, eu trouxe no programa passado. Eu trouxe no programa passado. A Detson me mandou aqui. A Detson assistiu, a Detson Leite, que faz parte hoje do Clube 45. Acho que a maioria dos cartões, né, Fred? Ele mandou para mim a maioria dos cartões. Eu acho que eram 7 por reclamação e 6 por retardar ações de ou retardar jogo. Veja só, a maioria absoluta dos cartões do Sport. E eu vou repetir, eu falei há pouquíssimo. O Sport precisa estar próximo da normalidade o máximo de tempo possível. O que é estar próximo da normalidade? É não cair no roteiro igual o roteiro do jogo do Avaí. E o jogo do Avaí foi 2 expulsões. Mas tu tá pegando o Ceará lá no Castelão e tu tiver uma expulsãozinha, é chato, meu amigo, para segurar. Tá? Tu vai pegar um Santos e tiver uma expulsãozinha, é chato para segurar. Então, pô, não vamos ficar levando amarelo. Reclamou, empurrou, jogou a bola pro lado. Tá? É isso, sabe? Você vai... É o que eu tô falando. O próximo jogo deve ser sem 4 dos 15. Só o resto do time titular. É isso. Bom, vamos lá agora fazer uma série de leituras de superchats para a gente depois entrar no nosso glorioso campinho. Então, vou pedir aqui, deixa eu abrir também aqui a lista de favoritos.
E eu vou começar a ler de um por um aqui, tá, Fred? A gente vai nessa sequência. Começando com Michel Xavier. Falou algo que acho que resume muito dos nossos comentários e da nossa sensação, né? Podia ter sido por meio gol. A vitória hoje foi necessária demais. E que a perna de Fabrício Domingos esteja calibrada a partir de agora. Não vai Tem estar. observações a fazer sobre a partida de Fabrício Domingos que eu vou deixar para fazer na hora do campinho. Eu também. Mas obrigado, tá, Michel? Obrigado pelo superchat, meu velho. Assim como o senhor Davidson já deixou aqui 10. Boa noite, meus consagrados. A vitória foi importante, porém o terceiro cartão amarelo preguiçoso do Felipe foi a melhor coisa que aconteceu hoje. Espero que ele não volte nem tão cedo. Veja, também tenho algo para falar sobre o Felipe, também vou deixar para falar na hora do campinho, mas discordo que ele sair tenha sido a melhor coisa da noite. Acho que foi ruim no fim das contas. Reduz as peças do banco, que é o grande problema do esporte hoje, reduz os 15. Exatamente. Celso, a torcida do esporte, ela tem essas idiotices assim, que são impressionantes. Filipinho estaria ao lado de Felipe nessas frases, como é que o senhor Davidson falou. Só não tá porque saiu. E quando saiu, tá todo mundo vendo a falta que faz. E aí, Filipinho faz falta. Faz falta, não era o cara que dava gol? Qual foi o gol que ele deu? 2 gols na temporada. Deu gol do Bahia. E deu outro gol. Na Série B, tá mais do que suficiente. O cara que leva a bola pra frente o tempo todo, que chuta de longe, que bate falta. E repito, o Dalbert não tá mal, não. Mas não tem uma característica de Filipinho que é muito importante pro esporte. E aí, hoje, eu vi no Clube 45 um cara celebrando a lesão de Romarinho. Aí, quando o Pablo Diego precisar jogar, vai lá, é o mesmo torcedor que fica lá na arquibancada greando, tirando onda, fingindo aplauso para Pablo Diego, como já fizeram esse ano. Então, assim, veja só. Trabalhar sistematicamente, sabe? Para colocar mais questionamentos, críticas muitas vezes pouco fundamentadas. E um elenco que tem um cobertor curto, que até não deveria ter o cobertor tão curto, mas tem, e tá ficando claro que tem esse cobertor curto, e a posição de volante é uma dessas, tá? Foi muito melhor do que no jogo sem Felipe, né, contra o Goiás. Foi muito melhor. Mas muito melhor. É um cara que consegue entender a forma que o time joga. É lento? Aguenta jogar uma Série A de novo? Possivelmente não. Mas não tá na Série A. Então, velho, para enfrentar Paysandus da vida, para enfrentar Ituanos, para enfrentar Operários, para enfrentar Guaranis, Botafogos, Felipe é suficiente. Tá? Para mim, uma das peças que precisa chegar é um volante. Precisa chegar um volante de qualidade no esporte. Precisa chegar. Foi uma das posições negligenciadas desde a raiz desse time. Mas não dá para celebrar a ausência. E as pessoas precisam entender, Fred, que você elogiar o cara por algumas coisas não quer dizer que o cara não possa carregar críticas, como tem. Eu preferiria, talvez, no mundo dos sonhos, Fábio Matheus de titular, no lugar de Felipe. Mas existem encaixes. E o encaixe com Felipe, hoje, está melhor que o encaixe com o Fábio Matheus. E aí eu não posso estar brigando contra a realidade. Agora, se me disser, se você está satisfeito com o que Felipe vem jogando, não, eu gostaria de ter outro volante. Mas, enquanto não tem, e talvez nem se tenha, hoje a melhor peça é ele. O Romarinho, eu fiquei feliz com o Romarinho, com a contratação, com o gasto que foi feito com o Romarinho. Não, mas é o que tem. E então não vou por isso estar torcendo contra o cara para o cara se lesionar, sabendo que o esporte não tem alguém para jogar ali. E até alguns torcedores ficam também dizendo, mas também o esporte com esse elenco teria que tá batendo em todo mundo, superando todo mundo com facilidade. O elenco do esporte é superior à grande maioria. Mas muitas vezes
para o estilo de jogo que o Sport faz, que é de tentar construção, que é um jogo muito mais pensado, de ser impositivo. Quando tem peças que são tão distantes, complica. E às vezes é mais fácil você, mesmo um time mais raso em técnica, o time mais raso em técnica, fazer aquele jogo simples do rouba, lança lá na frente para um cara correr, vê se ganha na velocidade, cruza, vê se a bola bate no atacante e entra. E às vezes funciona. Às vezes funciona no jogo, às vezes derrota o Sport assim, como foi o Ituano, derrotando o Sport assim. Mas possivelmente, no campeonato de pontos corridos, esse time não chega. Então, a gente tem o dever de apontar as deficiências, mesmo a gente sabendo e tendo a ciência de que o elenco do esporte está entre os melhores dessa competição. Muito bem. Vamos com outro superchat aqui, agora com o superchat de Bruno Costa. Vitória crucial também para o psicológico do time. Foi muita lapada nos últimos jogos e o time ficou zonzo. Ainda não significa virada de chave, mas dá um mínimo de tranquilidade para a continuidade do trabalho. Acho que essa sensação é unânime, sem dúvida. Obrigado, tá, Brunão? Sérgio Ricardo pediu para vocês lerem o tweet que ele marcou vocês, Fred e Cássio. Tá? Eu estou até procurando aqui, Celso, mas esse pós-jogo é... nervoso, né? É muita gente, né? Aí eu estou procurando aqui, mas ainda não encontrei. Se ele mandar ele botou o arroba dele do que ele escreveu aqui, botar no chat, a gente... Pronto. Bruno Costa, mais uma vez aqui, acredito que seja o mesmo, tá dizendo que sempre que lembra está renovando a inscrição no Prime. Lembrando da inscrição lá do Prime. É a turma da Twitch, né? Da Twitch, exatamente, que contribui diretamente com o nosso trabalho, tá? Pinga o capilé aqui na conta da turma. Então, obrigado, Brunão. Obrigado pela lembrança. Um abraço para a galera que segue acompanhando a gente na Twitch. Hélio Mota, aqui com dízimo. Partida ruim do esporte, com os desfalques, tende a piorar. Preocupa demais. Filipinho, Barleta, Romarinho e ainda perdeu o Felipe. Mas a postura foi ruim hoje. Queria ver Coutinho e Zé juntos. Muita gente fala dessa possibilidade do esporte jogar com 2 centroavantes. Eu acho que principalmente agora, nessa falta de peças, é difícil você começar o jogo lançando mão aí dessas 2 peças para esse setor. Em outro momento talvez faça sentido e para circunstâncias de jogo também, mas no mais concordo com tudo que você escreveu aqui, principalmente com a preocupação com as ausências que você descreveu, Filipinho, Barleta, Romarinho e também Felipe por cartão amarelo. João, qual a avaliação podemos fazer até agora das contratações milionárias, pensando até no futuro, por ser contratos de longo prazo? Aí a pergunta de João. Eu acho que essa pergunta ela vai ser respondida mais facilmente ao final da temporada. Se chegar... Não exatamente. Assim, se sair a venda de Pedro Lima, não acho que se fechar com o Thiago, não acho que os caras vão pagar muito a prazo, pode até parcelar, mas não acho que os caras vão pagar umas letrinhas suaves, vai ter provavelmente alguma injeção. Então, assim, nesse momento, para não ativar, para usar outra cláusula da venda dos direitos, né, dos 50 anos do Brasileirão, seria essa questão de Pedro Lima. Isso é ao contrário também, por outro lado, ao contrário da questão da televisão, que teve a conversa de que não poderia ser usado para pagar dívida. Porra, não é possível que se o Chelsea vender o Pedro Lima, vai dizer também, não é para pagar a dívida não, viu? Isso aí eu nunca vi essa conversa de que está ganhando, mas vamos supor que não exista isso. Então, assim, o Sport vai poder usar esse dinheiro de toda forma, mas se for pelo volume de dinheiro que tem noticiado em todos os cantos, assim, em Pernambuco, fora de Pernambuco, imprensa internacional, em todos os cantos, se for esse valor, o Sport teria 70%, seria o quê? 39 milhões, 40 milhões de reais. Batendo 40, né? Dá para tirar, sei lá, talvez até 25% disso aí que seria muito, inclusive. Eu chutei só o número, pode ser menos que isso, mas assim, 25%, um quarto, 10 milhões, para não deixar buraco no time. Porque esses 10 milhões viram 80 no que vem. Eu não concordaria se pegasse, o irmão fez uma venda espetacular e gastou os 40 tudo. Aí seria assim,
muito direção abnegada para fazer isso, e já passou esse tempo. Então, acho que tem que utilizar o dinheiro da melhor forma possível, mas, nesse caso de Pedro Lima, sendo um recurso que seria quase uma cota, se essa venda acontecer, vai ser a maior fonte de renda do esporte nesse momento, e acho que é natural que use uma parte desse dinheiro para se reforçar. E o dinheiro é tão grande que eu repito, se você usar um quarto, ainda é possivelmente o maior volume de dinheiro que vai ser investido, ou maior, sei lá, segundo ou terceiro maior no máximo nessa janela. Não acho que Goiás, Santos, o Ceará, que alguém vai investir 10 milhões de reais na janela. Então, assim, nesse cenário, eu acho que seria, assim, um dinheiro suficiente. Isso tudo estou só conjecturando, considerando, porque a questão do Pedro Lima está tão iminente e esse dinheiro tende a ser, geralmente é pago dessa forma, os clubes têm um capital gigantesco, e é possível, até que pela condição do esporte, o esporte até disse, eu estou precisando agora, não adianta pagar só em dezembro, não. Precisa em julho. Precisa uma parte em julho, justamente para isso. Seria uma fonte para capacitar o time. Muito bem. Eu vou ler 2 mensagens agora de Michelangelo Lins. Primeiro, ele fala de Alan Ruiz. Ele fala: eu sinceramente não gosto de Alan Ruiz nesse meio. Segura muita bola, nem se doa na marcação. Lucas Lima no meio é muito mais eficiente. Eu não concordo com essa mensagem, não, Michelangelo. Eu acho que Alan Ruiz funciona bem ali naquele setor. Ele cadencia o jogo, muitas vezes cai ali de rendimento, mas é um jogador importante. E Lucas Lima funciona bem com ele. Acho que não é uma questão de um ou outro, não. E realmente, grande partida de Lucas Lima, voltaremos a analisar. A outra mensagem que ele mandou, cadê? Aqui. Boa. Fiquei até curioso para saber qual é essa moeda aí. A sensação. Fez Argentina. Muito bem. A sensação que eu tenho é que o time do Sport internalizou que é superior e genial. Quando percebeu que não é, a frustração foi grande. Tem um pouquinho disso ainda, sabe, Celso? Você vê que o Sport ainda é um time que exagera no preciosismo ofensivo. Ele constrói para fazer a jogada perfeita. Tá? E às vezes as jogadas perfeitas saem. Tá? Aquela bola que Lucas Lima para com toda a calma do mundo e consegue levantar na cabeça de Pedro Vilhena é um dos momentos em que a extrema busca pela precisão funciona. O gol, Fred. O gol é todo arquitetado de uma maneira assim, de pé em pé, de tentar achar a melhor posição, desde lá de trás de Fabrício Domingues, de achar Lucas Lima lá na frente, numa bola mais longa, e aí o Lucas Lima virar o corpo, fazendo o alavanca e achar Zé Roberto, o Zé Roberto dá o toque de letra. Então é a tentativa de achar a perfeição ali. Só que nem sempre essa perfeição acontece. É isso. E aí logo depois do gol, Pedro Vilhena já tentou fazer uma jogada de calcanhar. Sabe? Tem que ter um pouquinho de... Eu acho que falta... Eu falei no jogo passado contra o Goiás que falta ao Sport urgência ofensiva. Eu continuo achando que falta urgência. O que é urgência ofensiva? Meu amigo, atacar, tocar chegar, cruzar rasteiro. Veja só, se a gente fizer aqui trouxer um react aqui, vamos assistir os gols da Série B até aqui. Vamos assistir os gols da Série B. Os gols do Vila Nova, os gols do Novo Horizontino, os gols do Ceará. São os gols bambo que saem, Fred. Os gols do Avaí. Entra muito gol bambo, pô. Sabe um gol bambo que o Sport fez? O gol contra o Atlético Mineiro. Que Barleta chutou, desvia e entra. Gol bambo faz parte do futebol. Mas para ele entrar, você precisa chutar, por exemplo. Chutar cruzado. Você precisa cruzar uma bola rente à área. Tá? Pedro Lima, por exemplo, que de novo hoje teve uma chance, pega aquela bola e bate cruzada ali no meio. Pode bater na perna de alguém, pode entrar, pode ir direto pro gol. Sabe? O Sport tem que ter urgência ofensiva. Pensa muito, racionaliza muito para definir algumas jogadas. Busca a perfeição
em alguns casos. E os pontos da Série B valem muito para você ficar dentro dessa perfeição. E eu acho que isso foi parte da derrota para o Goiás e para o Ituano, passam por aí, sabe? Tem volume, não converte volume em tentativas mais instintivas. Tentativas mais urgentes, que essa é a palavra. Eu tô perdendo do Goiás, porra. Deixa eu botar umas 2 bolas aqui na área para ver se meu jogador testa, se alguém desvia. Deixa eu chutar de fora para desviar. Alan Ruiz até deu 2 chutes bons de fora hoje. E aí, Fred, entra até na conta do próprio, lógico, que tem todo o DNA do time construído para um modelo, construído por Sosso e do próprio perfil dos jogadores. Mas também aí cabe a Sosso, que algumas pessoas até cobram a gente aí no chat, parece que a gente passa a mão em Sosso, protege Sosso de uma forma assim, tem que deixar e não tem crítica, como já foi criticado aqui hoje. E isso é um desafio que o Sosso também tem. Tentar fazer com que os caras sejam mais objetivos quando estejam lá na frente. Que procurem encontrar saídas muito mais vezes simples, porque às vezes o simples é bonito também. E o simples é chutar. O simples é quando a bola cai ali na entrada da área. É pegar de primeiro e chutar. Não é tentar ensaboar, tentar um drible a mais. Não é tentar encontrar uma enfiada mais difícil, dar uma bola de trivela. É o simples. E o simples também faz parte do jogo. Então, cabe também a Sosso, por mais que o DNA dos próprios jogadores, como o Lucas Lima, procure esse refinamento, Alan Ruiz procure esse refinamento, Tite Ortiz procure esse refinamento, Romarinho, mas forçar que os caras também, a gente tem que ser vertical, a gente tem que tentar. Chegou no bico da área, tenta chutar cruzado. Para achar Coutinho, para achar alguém que chegue no segundo pau. Obrigado, Michelangelo. Obrigado pelas mensagens. Tiago Soares também mandou mensagem pra gente. E o primeiro escanteio, com menos de 3 minutos, igual o jogo contra o Goiás. Jogada ensaiada. Só lembrei de vocês comentando. Só lembrei de Cássio falando. E teve uma falta também, já na reta final ali do. Adianta de quê, porra? E para Romarinho. E veja, se fosse Romarinho tocou para Alan Ruiz cruzar, ok, pode até ser. Mas o contrário, pô, que eu acho que foi isso, o contrário foi o Lucas Lima que bateu. A falta foi a mesma coisa, era uma falta. A falta não gerou nada. A falta era uma falta da distante, área que trocou passes e não gerou nada. Hoje teve uma falta, que era uma falta relativamente distante, mas com Alan Ruiz para lançar na área, a falta foi aberta na direita para Pedro Vilhena, que tem uma capacidade de cruzamento muito pior do que a de Alan Ruiz. É que eu tô falando. Pronto, é um pouquinho da mensagem anterior. Né? Foi Michelangelo, né? É muito preciosismo. É um pouquinho disso, tá? É um pouquinho disso. Tudo é jogada... Um pouquinho mais de instinto, um pouquinho mais de urgência, sabe? Pega uma falta na quina da área, cruza. Pega o escanteio, cruza. Bate em direção depois dá uma variada. Mas é o que eu falo, no começo do jogo, a gente repete o que falou contra o Goiás. Exerce a pressão. Um escanteio ajuda a sufocar. Às vezes não é gol, gera outro escanteio. Sabe? Você vai... Às vezes bate na bola. Não tem o teste de encaixe, Fred. No início, você ainda não encaixou o time adversário. No escanteio, você não sabe como o time do adversário vai se posicionar. Então você tem que pegar nessa surpresa. Você tem o gol do Vila Nova, o gol da vitória do Vila Nova hoje é uma bola, um bomba meu boi lançado para a área. Isso. E aí bate na mão, veja só, a bola tem que estar por ali, pô. Ótimo, o time tem capacidade, ok, tenta, mas não tenta todas as vezes. Não tenta todas as vezes. E acho que hoje não tentou todas as vezes, não, tá? Até porque tecnicamente não tá bem. Até porque tecnicamente o time não tá bem. Eu estou fazendo a crítica, mas acho que hoje não foi exatamente assim, não. Hoje Alan Ruiz deu 2 chutes fora da área, teve algumas jogadas que se tentou um pouco mais de verticalidade mesmo. Agora errou. Né? E às vezes não chega nem a chutar, ou chuta muito mal, ou a bola escapa demais. Mas enfim, tem que tentar. E aí não é tentar aquela bolinha. Veja só, a bola, é o que eu falo, tem algumas jogadas que acontecem assim. Lucas Lima pega a bola. Aí vai trabalhar com o Dalbert. 90% dos times da Série B nessa jogada 1, 2 e cruza para dentro da área.
toca no. O atacante ou o lateral toca um, o outro devolve abrindo, vai na linha de fundo e dá cruzando. O Sport não faz isso. Toca um, tem qualidade de calcanhar, vai. Ok, você surpreende, mas para surpreender você precisa fazer o básico às vezes. Para que o outro time marque o básico. Para que o outro time marque o básico e aí você surpreenda. Tá? O Sport trabalha como plano a super jogada. E, ok, é uma forma de estar mais perto do gol de verdade, de ter chances mais claras de gol. Só que aí você precisa aumentar a confiança, aumentar a intensidade, aumentar a precisão. Vamos lá, agora com Décio. Décio Jaime Araújo mandou uma mensagem aqui elogiando a analogia que Cauê fez. O Sport... Agora, cadê? O Sport não pode entrar no carrinho de rolimã e ser guiado ao Léo pelo destino. Que metáfora! Machado de Assis não morreu. Parabéns. Valeu aí, Décio. Valeu, Chimba. Valeu, Décio. E Paizão, que mandando também. Eu não vou criar galinha para dar pinto para ninguém. Então, tá aí. Não sei exatamente do que ele estava falando, se de Pedro Lima ou algo assim, mas tá aí a mensagem. E agora a gente vai para o nosso glorioso campinho. Então, Alan Roberto, pode trazer para a tela aqui o campinho para a gente seguir nossas análises individuais. Vamos começar pelo goleiro Kaique França. Qual o conceito que vocês aplicam aí para Kaique França, o goleiro Sport? Uma boa defesa, uma cabeçada, mas sem tanto perigo, mas foi bem. Não teve nenhuma chance, nenhuma finalização para acabar aquela imagem das últimas partidas. Foi uma defesa de segurança, mas, enfim, jogou com os pés sem atrapalhar. Eu colocaria razoável, porque realmente o Paysandu não exigiu tanto, tá? É um razoável por falta de exigência da parte dele. Ele foi ok. Quando a gente comentou o goleiro do CRB ontem, existiu um debate parecido. Se você disser que jogou bem, parece que o jogo teve uma demanda que não existiu de defesas, né? E eu acho que isso pesa na avaliação de Kaique. Ele foi bem, Celso, no que ele precisou fazer. Ele saiu da área bem, de bolas aéreas, ele foi muito bem hoje. Foi muito bem nos cruzamentos, foi seguro, soube quando ganhar o tempo, saiu jogando bem, cometeu um outro erro bobo ali, mas não teve a demanda para o jogo bem de fato. Não fez grandes defesas, foi seguro na cabeçada que Caso falou, mas se levasse aquele gol também, pelo amor de Deus, né? Exato. É que eu acho assim, o critério que via de regra todo mundo utiliza para fazer essas análises de desempenho é botar todo mundo na nota 5, né? Na largada. Todo mundo larga ali com o razoável. E aí, ao longo da partida, a gente vai migrando a pessoa para um conceito superior ou inferior ao razoável. E o caso do goleiro é muito curioso, porque é como se cada ação ela tivesse um peso muito grande, né? Seja para cima ou para baixo. As poucas ações dos goleiros costumam ter impacto muito decisivo na partida. E aí eu acho que fica com um pouco essa distorção, quando a gente se depara nesse cenário onde o time consegue um resultado sem que o goleiro seja muito exigido. Fica no razoável e dá a impressão de que o goleiro foi mais ou menos, né? Mas na verdade é não ter sido muito exigido. Então tá aí, Kaique França. Vamos com a dupla de zagueiros, com Rafael Thierry e com Luciano Castan. O que é que vocês acharam dos dois hoje? É uma avaliação parecida, mas como eles foram um pouco mais exigidos, eu até iria de bem para os dois. Eles ajudaram a não ter nenhum risco no jogo maior. Aquele esboço de pressão ainda na saída de bola, mais à frente, mas também nada comprometesse. Eu gostei. No caso, Castan deu uma farrapadinha. Eu acho que era de razoável para bem também. Eu ficaria com. Assim, o Sport não sofreu defensivamente, Celso. Isso. Mas o Paysandu rondou a área do Sport defensivamente. A bola não chegou no goleiro, mas chegou nos zagueiros. Isso. Então, assim, eles precisam trabalhar os cortes. Né? Os cortes foram bem feitos. Algumas bolas sobraram ali na área. O jogo teve algumas bolas do Paysandu que resvalaram dentro da área ali.
Os gol bambo, Fred. Pronto. O passador poderia ter arrumado um gol bambo. Poderia. A bola rede bateu, sobrou. Sempre tinha ali Castante, R, Felipe aparecendo para cortar, para botar a bola para frente, para dar chutão. Teve o grau de atenção foi bom atrás. Então eu acho que eles jogaram bem. Muito bem. Então, Luciano Castanho e Rafael Thierry ficam com o conceito de muito bem. Vamos para os laterais. Começando com Pedro Lima. Pedro Lima que foi substituído ali com 15 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, para a entrada. Gostei também. Gostei. A substituição dele assim, para você, o cara pegar mais assim, um cara um pouco mais desligado, tava mal, foi substituído. Não foi, acho que foi isso. Nós temos mais relação física aí. Acho que ele tá. Ele tinha tomado uma pancada na cabeça, né? E passou a semana fora. Até surpreendeu ele ter jogado hoje. Eu acho que ele deixar bem claro, Pedro Lima, para mim, ele está no meu pódio no blog. Eu acho que ele era um dos melhores, embora o gol saiu quando ele já não estava mais em campo, né? Mas ele fazia uma partida muito segura e as jogadas ofensivas passando por ele. Teve 2 boas tramas no primeiro tempo, uma delas ele chutou, a bola foi pela rede, pelo lado de fora. Enfim, acho que estava... Depois daquela última... Tipo, o jogo com o Goiás, o time foi todo muito mal, e teve o jogo contra o Fortaleza, que acabou tendo isso, porque teve aquela grande atuação contra o Atlético Mineiro, foi uma grande atuação, aí caiu, foi muito frágil contra o Fortaleza, como de uma forma geral o time foi mal contra o Goiás, e hoje eu acho que voltou num jogo onde tecnicamente o time estava melhor do que o adversário, acho que ele estava bem. Não é uma partida estupenda não, mas estava, para quem estava pegando no pé, não acho que não cabia fazer isso hoje não. Celso, quando a gente faz um telecast pós-jogo, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Muito fácil. E eu me incomodei com a substituição, tá? Claro que eu pensei, porque eu tô dizendo isso para dizer que a gente tenta ser sincero aqui e não ser engenheiro de obra pronta. Claro que eu pensei que ele foi para uma semana fora, não treinou com o time, sofreu uma pancada na cabeça e também não treinou, né, como estava programado treinar com a seleção brasileira, né, ficou fora de vários treinos. Eu levei por aí, Fred. Eu levei por esse contexto. Se foi outro aí quando foi ali com 15 minutos, eu disse, isso aí já estava acertado que ele jogaria 60. Mas eu acho que estava acertado ele jogar 60 e Rosales completar. Como o jogo estava 0-0 na demanda, colocou, né, o Fabrício. Vini faria do lugar dele e Fabrício recuou. Isso. Eu acho que o time piorou. Piorou muito. Eu acho que o time piorou nessa composição. Agora, o gol sai do jogador, ficou em campo, na lateral, chegando como elemento surpresa. Tudo que Sousa imaginou quando ele lança Fabrício ali, tudo que ele imaginou é isso. Eu vou deixar Fabrício ali, ele marca bem, ele é agudo, ele pode chegar como elemento surpresa e fazer o gol. E Vini não tocou na bola. E Vinícius não tocou na bola para não atrapalhar. Eu vou dizer mais, inclusive, e vou pular direto para Fabrício Domingues, a avaliação por conta disso. Daqui a pouco a gente chega em Dalber. Quando o Sosso tirou o Pedro Lima, também cheguei a essa conclusão. Por bola, não é. Estrategicamente também não faz muito sentido. Então deve ter sido precaução. Ok, então não tem muito o que falar. Quando ele colocou o Fabrício ali, a minha sensação foi: vai melhorar uma coisa que estava me incomodando muito, que é Fabrício Domingues chegando muito e não estava num dia feliz. Fabrício Domingues estava naqueles dias, Cauê, que ele é um cara muito voluntarioso. Eu já falei dessas características com outros atletas, e ele é desses. É um cara que nunca vai se esconder no jogo. Nunca. Nem defensivamente, nem aparecendo ali, se movimentando. E, às vezes, ele está mal. A sintonia fina não está funcionando. E vem assim. E, basicamente, todos os lances que ele vinha participando, ele vinha se atrapalhando com a bola, alguma coisa não estava funcionando. E aí, quando ele caiu para a direita, eu falei, pode ser que dê espaço para outra pessoa fazer a função que o Fabrício estava fazendo. E eu pensei nisso mais para frente de novo, no lance do gol. Falei, que Fabrício fique ali. Quando o Fabrício chegou, eu falei, ainda bem que eu não botei isso em lugar nenhum, ainda bem que eu não botei isso no grupo. Porque mas
foi a surpresa, Fred. Foi o que você falou. Quando o Sousa escolhe nele ficar ali, é isso. É um cara que tem força de marcação atrás e vai chegar surpreendendo na frente. Ele vai chegar. Ele joga estilo Fabinho, só que no curto período de ouro da carreira de Fabinho, assim, ele é aquele cara que não guarda muito posição, chega na frente, né? A gente costuma dizer que tem jogadores que são termômetro do time. Eu ia dizer que Fabrício era o termômetro do esporte, mas não é termômetro. Talvez ele seja, Celso, a boia do esporte. Sabe? Em bomba, aquilo que fica dentro é boia que chama, né? Dentro da bomba, sim. Pronto. Que liga e desliga o sistema. Pronto. É exatamente isso. Ele não é o termômetro, porque o termômetro mede a temperatura. Ele oscilaria. Não, ele é a boia. Ele liga e desliga o esporte. Ele conduz o esporte a ter mais intensidade ou não ter. O esporte depende muito de Fabrício. O esporte depende de Fabrício fisicamente. O sistema defensivo do esporte, para suportar, precisa de Fabrício voltando como a bala, quebrando bola, derrubando gente como ele faz. E para funcionar na frente, precisa dele chegando com elemento de surpresa. Parte do colapso contra o Fortaleza foi ele não conseguir acompanhar as jogadas dos gols do Fortaleza. Parte do colapso passa por ele. E um dia desses, 2, 3 rodadas, Tarcísio, né, que sempre assiste aqui, está com a gente. Tarcísio, ele faz o que a gente deveria fazer em todos os campinhos, né? Ele tem a estatística de todos os campinhos que a gente fez do esporte. E ele me mandou recentemente, e eu tinha dito, eu tenho a sensação que o Fabrício foi o jogador eleito melhor em campo mais vezes. E ele mandou confirmando o que tinha sido. Eu acho que tinham sido... Posso até procurar depois a estatística aqui. Foi eleito melhor em campo 6 vezes e tinha mais 5 ou 7 presenças no pódio, entre os 3 melhores que a gente indica. Foi Tarcísio me mandar isso. Já no jogo seguinte ele foi eleito pior. E aí... Então, na sequência. Ele tá na e sequência. veio na sequência. E não vai ser hoje que vai voltar mesmo com gol, tá? Não. Mesmo com gol. Hoje ele recuperou parte da correria. Eu acho que fisicamente ele tá mais... Ele recuperou, porque assim, ele estava muito, muito morto, assim. Cansou, não estava conseguindo. Ele precisava desses 11 dias. Tá? Se não fosse o gol, certo? Se não fosse o gol, vamos supor que teve tudo. Tudo que ele fez no jogo, menos o gol. Aquele chute saiu para fora. Mas outra pessoa fez o gol. Pronto, Venceu era isso que eu ia falar. Pronto. Era justamente isso que eu ia dizer. Outra pessoa fez o gol. O jogo não foi 0-0. Eu botaria ele no... Jogou mal. Né? Concordo. Para mim, ele vai pro razoável pelo gol. Ele vai pro razoável. Essa era a minha dúvida. O gol, a importância do gol. Porque o que eu quero trazer é... Eu não sinto que o gol ia sair se não fosse ali. Sabe? Eu falei, eu estava mais com a sensação do empate. Principalmente no segundo tempo. Minha leitura foi, o Fortaleza ensinou um caminho para os adversários do esporte, de certa forma. Né? Hélio decidiu não deixar o esporte se criar ali entre as intermediárias ou do meio de campo para frente. Começou a tirar em cima e isso deixou o esporte mais acuado. Não chegou a ficar nas cordas, mas o esporte estava com muita dificuldade de fazer aquelas transições mais fluidas ali. E ele faz tudo isso destravar. Aí a minha dúvida é, o gol, dentro dessa circunstância, sendo num jogo tão importante como foi esse, por conta da quebra de sequência de 3 derrotas, faz com que ele pule para um jogou bem ou ele fica no razoável? Eu acho que ele precisa ficar no razoável para ilustrar o que foi a atuação dele, né? Muito bem, perfeito. Era uma atuação bem ruim, assim. Muito, repito, melhorou a entrega, voltou a ter a capacidade de subir, descer, subir, descer, subir, descer, de ser Mas a bomba. Estava errando ali na conta. Mas estava... Não adianta chegar... Aí é Romarinho. Aí vira Romarinho. Acabamento demais ele. Aí vira Romarinho, que chega né? A gente não pode ter um peso para Romarinho e não ter esse mesmo peso para Fabrício. Eu até tenho me incomodado com o Fabrício em campo alguns jogos, sabe? Justamente por isso. Mas eu entendo essa importância dele como bomba do time mesmo. Eu entendo. E tem que ter. Sem Fabrício não funciona. Sem Fabrício não funciona. Agora, Sosso precisa, tá?
Souza não pode ser um samba de uma nota só. Hoje não foi. Hoje, de novo, ele ligou o modo Curitiba. Mas assim, e se Fabrício machucar? E quando o Fabrício tiver suspenso, que, pô, não é possível, já vai estar, leva amarelo todo jogo. É melhor. Ele vai tentar colocar uma outra bomba, vai botar Fabinho ali, que é uma bomba furada. Nem é bomba, é boia, né? Boia, né? Uma boia queimada. Vai botar uma boia queimada? Não vai. Tá? Então, quer dizer, ele vai. Mas ele não tem vai que trabalhar. Porque ele não trabalha os dois volantes de novo. Não vou jogar normalzinho aqui. Hoje eu não tenho Fabrício, eu não vou jogar. Vou mudar um pouquinho meu estilo. Deixa eu botar 3 zagueiros, então. Para 38 rodadas, a gente aprende, ano após ano, que você precisa ter mais maleabilidade. Anderson, em novembro, queria que o time jogasse como ia abrir o seu time, nem correr mais como corria. Sem nem mesmo ter as peças, sem ter Cariús, sem ter Juba, sem ter Love, porque Love deixou de existir. Aquele Love não existia mais, né? O Love do primeiro semestre acabou com a lesão. Com o Diego Souza se arrastando ali na frente e o time forçando a marcação que não podia fazer. Então eu acho que Sosso ele precisa trabalhar. Veja só, se um dia não tiver Fabrício, ou eu posso tirar Fabrício um dia também. Fabrício não é substituível. Eu posso tirar Fabrício e botar um Fábio. Eu preciso estar preparado para ter 2 volantes em algum momento, sabe? 3 zagueiros. Trabalhar mais variações. Tudo bem. Vamos agora, para voltar para a ordem normal, falar do outro lateral, de Dalbert. Que eu diria que a principal sensação que eu fiquei com ele é de falta de ritmo de jogo, falta de sintonia com o resto da linha. Mas eu vejo características interessantes. É um jogador que tem força física, é um jogador que consegue chegar bem na frente, mas sentir fundamentalmente ele fora de ritmo e em desarmonia com os demais companheiros ali do sistema defensivo do Sport. Diria que ele foi algo entre jogou mal e razoável, mas tendo a ficar mais com o razoável, Fred. Celso, eu concordo nessa sua definição do nível de atuação dele. Eu concordo. Eu também fico mais pro razoável, mas eu oscilaria pro positivo, tá? Certo. Talvez porque ele é um dos elementos fora dos 15 e eu tinha muita preocupação. E a preocupação está diminuindo nos jogos, assim. Ele consegue, por exemplo, ter uma boa consciência defensiva, marca duro, chega duro. Ele evita o caos. Ele consegue estar ali atrás. Agora, não consegue dar o que Filipinho dava. Filipinho, no jogo como esse de hoje, Celso, ajudaria, assim, de uma forma... Porque qual é o maior mérito de Filipinho? Filipinho pega a bola atrás, leva para frente muito rápido. E bate, acelera e cruza. O jogo, pô. Acelera o jogo e dialoga. Então, assim, é o que eu estou dizendo. Hate a Filipinho é o que mais tinha. Hoje todo mundo queria Filipinho. E faz outra coisa falta. que pesa em favor de Dalbert, Fred, é que o time foi muito pior com o Chico na função. Eu nem estou dizendo que não era para ter tirado, porque saiu com cãibra, pelo que eu vi ali. Acho que travou alguma coisa ali na panturrilha. Mas aí, Celso, também o time escolheu jogar daquele jeito, né? Aí é um pouquinho... E Chico não tem cacuete para aquilo, né? Veja, Chico, não, mas eu acho que tem um pouco. O lateral mal. Nessa configuração, Fred, eu acho que Chico foi mal mesmo. Mesmo entendendo, era para fazer ali. Tem um zagueiro fechando ali à esquerda. Eu acho que ele não foi muito bem ali. Acho que ele entrou... Não, eu acho que ele entrou um pouquinho fora do tom, sim. Eu acho que entrou, nem foi nervoso, entrou... Muito tempo sem jogar, jogando pouco, Celso. Mas assim, eu não consigo comparar os dois, tá entendendo? Porque foi outro esporte ali. Eu tava até... Futebol é muito engraçado. Para quem não tá nisso todo dia, né? Eu tava assistindo o jogo com minha esposa. E assim, como o jogo se transforma, né? Assim, um time é muito superior ao outro, joga 80 minutos,
sem o outro mal tocando a bola, e de repente os dois times aceitam que os últimos 10, 15 minutos vão ser completamente diferentes. E os dois times... Aí eu acho que o torcedor do Paysandu fica dizendo, por que cacete não tentou jogar assim um tempo maior? E o do Sport vai ficar dizendo, porra, precisava de estar tão atrás, mas eu acho que o torcedor do Sport está tão carente de ver uma boa marcação que quando está marcando está todo mundo gostando, né? Quando foi contra o Curitiba, quando a marcação se organiza, que fica protegidinha, tá todo mundo com saudade de uma retranquinha. Eu fico com razoável para Dalbert. Agora, Dalbert flerta com as características de Sander, que, pelo amor de Deus, é estabanado demais. É muito estabanado, pô. Eu achava que ia ser muito pior depois daquela primeira entrada dele. Ressalvando essa questão de ritmo, mas eu tô mais do Cauê. Muito estabanado. É muito estabanado. Eu não gostei muito, não, da atuação. Não. Dá para ficar com razoável para Dalbert. Eu iria no razoável. E Chico? Já que a gente já sem falou nota dele. Para mim. Sem nota. Sem nota também. Muito reta final ali, sem nota. Vamos agora completar o meio campo, falando de Felipe. Felipe, eu também acho que ele estava... Pronto, o Sport, eu acho que o Sport jogou melhor no primeiro tempo e pior no segundo tempo. E eu acho que o Felipe foi o inverso. Acho que quando o Sport estava no melhor momento, o Felipe não estava conseguindo se encaixar da melhor forma. Mas quando o Sport começou a ser mais pressionado, naturalmente, pelas características dele, acho que ele se mostrou importante. Teve um bom posicionamento. Eu acho que me incomodou ali algumas decisões de passe mesmo, de transição, mas é circunstancial. Às vezes eu vi uma passagem que ele não viu, a gente acompanhando da televisão, ou ele viu algo que eu não vi e fez aquela escolha. Então, dito isso, eu acho que ele foi razoável para bem, Felipe, no fim das contas. Eu fico razoável para Felipe. Já vi jogar partidas muito melhores. Quem acompanha aqui o 45 minutos sabe que não somos muito da linha de críticas que parte da torcida tem a Felipe. Inclusive, diminuiu muito também. Tá? No início aqui, você chegava no chat, era Filipinho. O chat era só isso. Do outro, inclusive, ali. O chat era só isso. E isso foi minimizando, mas ainda guarda muito, porque o estilo de Felipe vai sempre gerar isso, tá? O torcedor se incomoda com um jogador mais lento, um jogador que para a bola, que olha para o lado. Um jogo como esse sofre menos, Fred. A bronca é que nos outros jogos ele sofre muito com ele. Assim, esses outros jogos existem também. Talvez seja contra o Mirassol. O Mirassol teria sido um adversário mais perigoso. Mas ele não joga, né? Não, justamente se fosse o cara. Aí para uma parcela, ainda bem. Mas aí vai para outra parcela. Quando jogar mal, está vendo que fez falta. Esse é um problema. Ele não jogou contra o Goiás, né? Ele não jogou contra o Goiás e fez considerável falta. Né? E eu acho ele um cara muito importante para esse time do Sport. Ele sim é o termômetro. Se Fabrício é a boia, ele é o termômetro, mas acho que hoje ele foi discreto, tá? A distribuição dele não funcionou tão bem, porém eu acho que ele ajudou. Ele conseguia compor, por exemplo, Luciano Castan saindo bastante, ele ajudando a compor ali atrás. Ele sabe setar por Fred. Eu acho que o mérito do sabe Felipe, muito, é inteligente em campo. Ele tem a leitura do jogo. Agora, tem problema físico que ele não consegue. Então ele consegue ter a leitura do jogo. E no segundo tempo ali, quando o Sport está mais no campo, mais retraído, ajuda ele a correr menos. Porque o time está mais compacto ali. Então, para ele é muito ruim quando o Sport, às vezes, está muito na frente, ele tem que voltar e não é a dele. Está voltando, correndo atrás dos caras. Ele está entendendo muito bem. A gente tem visto o Castan sair. A gente via muito o Thierry saindo. E a gente tem visto o Castan saindo cada vez mais. E ele ocupa aquela posição ali na esquerda. Ele ocupa aquela posição. E quando o Thierry sobe, ele ocupa na direita. Ele tem conseguido fazer um equilíbrio bom ali atrás, tá? É muito difícil comparar ele com o Fábio, que são jogadores de características consideravelmente distintas, tá?
E acho que o time a gente deveria ter os dois mais vezes em campo, juntos. Tá? Deveríamos ter os dois mais vezes em campo juntos. Isso é que é muito estranho às vezes no esporte. Contra o Mirassol não tem Felipe, deve ser Fábio. E muda a característica do time, né? Muda a forma com que o time joga. E não protege mais, tá? Porque Fábio, assim como o Felipe, não tem o poder de marcação necessário. A gente viu isso contra o Avaí com 8 homens, pô. Com 8 homens, Fábio se arrastando para dar um bote. Tendo acabado de entrar no jogo, né? Então, bem, Felipe aí fica com razoável. E para a gente completar o meio-campo do esporte, Alan Ruiz. Cauê, o que é que você achou aí de Alan Ruiz ao longo da partida? Enquanto teve físico, eu acho que foi bem. Mas caiu muito no segundo tempo. Muito. Esse é o contrário. Esse caiu muito. Conseguiu fazer um bom primeiro tempo, sempre passando por ele, sempre buscando a bola, que é um pouco dele, né? Alan Ruiz é aquele cara que aquele chute com a bola da área, né? Isso, quer estar com a bola. Ele procura, ele não é aquele cara que se esconde. Mas aí, quando o físico degringola, aí ele sente. Porque ele não consegue... Se tivesse a sexta substituição, ele tinha que ter saído. Então, você terminou o jogo se arrastando. A gente vai com razoável para ele também, porque eu também acho que não é suficiente para dizer que ele jogou mal. Não, mas... razoável. Foi importante no primeiro tempo. Foi. Mas desandou direitinho no segundo. Ao lado de Lucas Lima, foi o melhor jogador. No primeiro tempo foi a lucidez. Ele e Lucas Lima. Foi total. Vamos agora com Lucas Lima, já que estamos falando dele. Acho que foi, inclusive, o melhor em campo para mim. Melhor em campo. Pô, jogou para o primeiro tempo dele foi absurdo. Disparado. Ele tá jogando. Onde você bota, ele tá acabando com o jogo. Exatamente. E tá tendo controle, jogou bem na esquerda, jogou bem na direita, jogou bem caindo pelo meio. Jogando muito, pô. Marcando muito atrás. Porra, jogando muito. Só não chuta na barra pra ninguém, mas... A impressão que eu tenho, passou o tempo, é que em 2013 não era assim. Ele não tinha essa intensidade toda, não. Era um jogador muito técnico, de muita qualidade, mas que não vivia tanto... Já falei isso aqui algumas vezes. Jogava na ponta direita, né? Ele jogava bem na ponta direita. Eu acho que ele está vivendo muito mais o jogo, porra. Sentindo o jogo. Assim, amadureceu, né? Mas não é questão de amadurecimento. Ele veio para virar chave, pô. Ele veio para virar chave. Porque ele era maduro no Santos, e embora tenha jogado tanto é que o Santos emprestou ele para o esporte. Assim, acabou não tendo tanto espaço, era um jogador muito técnico. Podia estar. Mas 2013 para cá ele amadureceu, mas pelo amor de Deus. Sim, pô, isso é óbvio, mas eu estou falando, mas é para não passar. É óbvio que tu falou que não, pô. Não, Celso. Eu estou explicando por que eu discordei da sua frase. Porque ano passado ele tinha amadurecido. Pela volúpia do não. Escute. Ano passado ele tinha amadurecido. Ano passado ele já tinha passado 10 anos. Ano passado era exatamente de 2013 para 2023. Tinha passado 10 anos. Ele tinha amadurecido ano passado. Mas ele não estava sendo esse jogador que estava no esporte. Porque esse jogador que está sendo no esporte estaria sendo útil ao Santos. O Santos não emprestou esse jogador ao esporte. Então, por isso que eu estou falando, não é só uma questão de maturidade. Porque ano passado ele é um ano mais novo. Ano passado foi só uma questão de maturidade. Mas eu estou falando, Celso. Ele amadureceu. É porque eu falei e você discordou, pô. É por isso que eu estou dizendo que é. Pô. Tudo bem, eu acabei de explicar porque eu discordei. Se você claro que ele amadureceu em 11 anos, pô. Óbvio que sim, pô. Mas que não foi isso, que, pelo menos na minha visão, não é isso que está sendo a diferencial no esporte. Porque no Santos ele amadureceu e não jogou dessa forma. Agora, eu não sei, sinceramente. Esse jogador esse jogador de hoje estaria sendo útil ao Santos? Com certeza. Agora, então, essa questão de dizer... O Santos não emprestou esse jogador. Mas essa questão de dizer que ele não era útil ao Santos era que eu ia trazer um ponto aqui. Veja só. Sim, eu ainda falei ele era caro ao Santos partidas, não é isso? Mas não é, tecnicamente não é esse jogador. Ele era caro ao Santos. Eu não entendi dois comportamentos da torcida do Sport ali no começo do ano. Uma foi uma leve rejeição, ou até uma considerável rejeição, ao nome de Lucas Lima em dado momento. Tá? Porque se tratava como se Lucas Lima fosse quase Luan, que o Vitória contratou. Aí você vai para Lucas Lima... Mas o passado recente de... Não era o Luan, até porque o Luan carrega problemas... São mais de 100 partidas, Cauê.
O Em teto 2 de anos. Luan é muito É, maior. é algo muito Mas a maior. É longevidade algo muito da maior. carreira de Luan é muito menor do que a de Lucas Lima. É. Lucas Lima, Lucas foi Lima mais jogou jogador, foi muito mais tempo. mais de 50 Mas- jogos no Fortaleza e mais de 50 no Santos, pô. Mas não, a questão não era ser chinelinho como virou Luan. A questão é sumir dos jogos. Sim. Porque o Lucas Lima passou a ser um jogador que simplesmente abdicava de jogar. E aí, e olha que ele fez um bom primeiro semestre ali pelo Santos. Foi um primeiro semestre assim, de excelência, assim, de quantidade de bolas de assistência a gol, que eu acho que nem no esporte ele tem essa quantidade de E assistência. vamos lembrar que ainda estamos no primeiro semestre, por exemplo, que essa Sim. curva pode vir, então, né? Mas Lucas Lima, primeiro, que carregava uma rejeição enorme da torcida do Santos, Total. pela forma como saiu de lá para o Palmeiras. Então já carregava uma antipatia grande de parte do torcedor. E que eu não sei até a que ponto também transformou um pouco essa última passagem dele lá. Porque a gente sabe, o jogador muitas vezes gosta de carinho, da manha, gosta do ambiente bom. O Santos estava num ambiente péssimo ano passado, tanto que foi rebaixado. Então talvez ele tenha, aqui no esporte, além do desejo dele querer vir, de alguma forma, para recomeçar, mostrar o que ele podia ter, ele está tendo liberdade para jogar. Segunda divisão, né? Num patamar lógico, num patamar de competição inferior, que ajuda muito ele, e ele está se doando, ele está fazendo valer. Exatamente, ele está se doando. É só impressão, não vi, nem revi as fitas, ó, os vídeos do jogo, nada disso não. Mas é só de lembrança mesmo que em 2013 ele era um cara, ele sumia muito, pô. Era um cara muito jogador, era muito novo, era muito talentoso, mas se desligava das partidas. Eu acho que mesmo nas partidas onde o Sport saiu derrotado, de uma forma geral, acho que ele foi um dos caras mais ativos do Sport, de tentar alguma coisa diferente. Então, assim, eu era um pouco reticente, apesar dos números que Fred Celso trouxeram, falaram em relação, sobretudo ao do Santos, da quantidade de partidas jogadas, eu era um pouco reticente, mas há bastante tempo eu já considero a vida do Lucas Lima uma das melhores contratações do esporte. Sabe o outro jogador? David Duarte. Eu não entendi a rejeição ao nome. Zagueiro do Fluminense. Zagueiro do Fluminense. Ah, Duarte não. Não, tá confundindo. David Braz, pô. David Braz. E jogou muito bem contra o Sport. Não, acho que era a idade avançada. A rejeição ali é era o contexto, Fred. Porque um zagueiro tem 32, outro tem 34, vai chegar um de 36, eu acho que é pela idade. Isso. Sim, chegou o Castan, né? Não, o Castan já tinha chegado. Não, o Castan já tinha chegado. Tinha chegado. O Castan já tinha chegado. Foi naquele momento da lesão de Thierry. Pronto, foi. Eu acho que foi a idade. Aí o contexto era esse. Cara. Mas eu teria trazido. Não entendi a rejeição, não. Eu teria trazido. O cara jogou Libertadores ano passado, pô. Jogou. Sabe? Eu achei, assim, uma falta de tanto o Lucas Lima quanto o David Braz. Eu achei Reação. Achei meio desequilibrado com a realidade de um time de Série B. Sabe? Eu achei desequilibrado com a realidade. É um reforço. Agora, vai precisar de um zagueiro agora. Tem algum aí na janela para abrir melhor do que ele? Tem, não. O Sport tinha um zagueiro bem razoável, que era Fábio Alemão, não ficou aqui, já está jogando bem no CRB. Eu acho que ele está jogando muito bem. Ele joga muito bem no CRB, mas ele tinha deixado tão boas impressões no Sport. Não, mas era um cara interessante. É porque Fred falou justamente tinha isso. características interessantes. É porque ele era bom. Foi bem. Ele não foi bem, não. Ele foi bem. Foi uma ótima contratação do Sport. Não acho que foi horroroso aqui, mas não se firmou. Estou dizendo o quanto é difícil. Eu só estou citando ele para dizer o quanto é difícil. Cassiano. Está cotado para ser um dos zagueiros da seleção da Copa do Nordeste. Cassiano. É difícil, porra. É difícil. Léo Ortiz, zagueiro rápido. A turma não aceitou aqui. Depois o cara foi bater na seleção. Caramba, eu gostava do Léo Ortiz demais. O cara foi bater na seleção e a turma aqui achava ruim. Agradar aqui com o zagueiro é difícil, pô. Muito bom. Vamos lá. A turma quer Duval eterno. Dois Duva pro resto da vida.
Se tu encontrasse o gênio da lâmpada, tu pedia 2 Duval, Celso, pro Sport? Rapaz, se eu encontrasse... Tinha quanto desejo? 3. Todo mundo. O do braço, que Cássio ensinou a gente. Ó, desde aquela piada. A piada daquele cara. Só não pode ser depois que escolheu errado. Porra, eu não ia de Duval, não, viu, Fred? Se tivesse desejo. 2, porra. 2 na zaga ali, ó. 2 Duval. Não, porra. Pera outra coisa, porra. Ô, Romarinho. Se num dos pedidos tu pedir todo o dinheiro da humanidade, tu não precisa mais dos outros, não. Saúde. Facilita, no segundo, tu pede saúde e no terceiro, 2 Duval. Porque tem coisa que o dinheiro não compra, então tem que. Não tem 2. Exatamente, não tem como ter 2, né? E o outro envelheceu. Então, traz 2 Duval e saúde e dinheiro. Romarinho, fica sem nota. E o braço fica o mesmo braço mesmo. Não vai ficar rodando igual o cara da piada, não. Romarinho sem nota. Romarinho sem nota. Pedro Vilhena. Jogou bem. Até pelo contexto dele. Jogou bem. Me surpreendeu. Eu falei de novo. Não gostei da entrada dele. Eu teria entrado ali com Pablo Diego mesmo, no lugar de Romarinho, sabe? Para ver se um dia Pablo Diego faz no Sport uma atuação semelhante às dos dias iluminados que ele teve na Ponte. Uma ou outra, para romper ali a defesa, entrar na área e fazer o gol que Dalbert errou. Contra o próprio Sport. O gol que Dalbert errou, que ele fez uns 3, 4 desse ano passado. Sabe? Mas Vilhena entrou muito bem, me calou, assim. Foi um cara que foi ativo na partida, boas decisões. Tá? Achei que fez uma boa partida, Pedro Vilhena. Não é um dos meio mole na marcação em alguns momentos. Ele é mole. Mas bem, ele eu acho que é isso que faz com que ele tenha poucas chances, né? Porque ele entra em circunstância de bola rolando já, de jogo andando, e ele não consegue manter a intensidade, ele não consegue... E vai jogar umas 3 ruins aí pela frente, porque é dele mesmo, não dá para confiar numa regularidade. Mas foi bem, uma boa jogada ali. Foi bem. Até pelo contexto dele mesmo, tá? Isso aí. A gente sempre dá uma avaliada pelo contexto do próprio jogador, né? Gustavo Coutinho, centroavante titular do Sport. Onde o Sport foi melhor. Mal demais. Mal. É outro que está colecionando. Infelizmente, eu diria muito mal. Muito mal. Eu diria muito mal. Nas estatísticas do Brasil da Série B, eu acho que Gustavo Coutinho quase unanimidade em todos os jogos como ruim. Calma que eu não estou convencido que ele é muito mal, não. Eu tô por enquanto no mal. Mas já tem 2 votos pro mal e o meu é no máximo razoável, o mal, muito mal prevalece. Eu não achei ele horrível hoje. Não é foda. Eu achei que ele saiu da área, triangulou bem algumas jogadas. Não teve bola para ele. Não achei ele muito mal, não. Mas beleza. Vamos aí. Das jogadas. Não achei hoje, não. E Zé Roberto? Porra, acho que foi muito bem, velho. Ao que se propôs ali. O muito bem, ele pode ter perdido aquele lance que ele podia ter matado o jogo e nem chutou, né? Mas aí é Zé Roberto, né? Inimigo do gol, né? Se fosse para dar um passe, ele teria acertado. Mas para fazer o jogou gol... bem para Zé Roberto. Eu não vi muito bem, não. Porque, assim, um Caicai danado também encostou nele, fica simulando as coisas. Deixa de marcar a jogada para reclamar. Isso, muito chato. Eu acho que ele foi bem. Pessoal, ele fez jogadas excepcionais e ainda irritou. É isso. É tudo Zé Roberto, pô. É ele, pô. Zé Roberto é isso. É um cara que faz um pivô bom e tem dificuldade para fazer gol. É um cara que faz um pivô bom e consegue acertar um bom passe. É inimigo do gol, pô. Agora... Fábio Matheus. Só um ponto, Celso, antes disso. Algumas pessoas falaram no chat e eu concordo. Tá faltando aquela substituiçãozinha para jogar os dois juntos de novo, tá? Tá. Eu achei que fosse, me surpreendeu. É porque o Coutinho tava mal, surpreendeu assim. Eu achei que ia colocar os dois. Eu também achei. Até porque tava 0x0 ainda, né? Tava 0x0 e tal. Aí quando subiu, mas na hora que saiu o Coutinho, eu disse, realmente hoje é dia para sair por questão O Coutinho tava muito mal. A posição, essa mudança, essa troca de posição pode acontecer de titularidade?
É porque Coutinho vai fazer muita. Como é? Zé Roberto vai fazer muita raiva. Vai. É melhor deixar para o Vai segundo tempo. fazer Né? muita raiva. Porque Coutinho é o cara do gol bambo, que precisa. Coutinho, quando o Sport começar a chutar cruzado na área, vai ter os O gols gol do bambo. Curitiba, pô. O gol do Curitiba. O problema é que Coutinho tem que participar nisso, botando aquele pezinho lá na frente. Se for para Coutinho, dependendo de Coutinho para fazer pivô com o zagueiro, tá lascado. O time não cria esse tipo de jogada, né? Isso. O time não cria esse tipo de Tem jogada. que ser com o Coutinho, como foi com o Atlético Mineiro, que ele ganhou um lance assim, que é a bola para ele ganhar na corrida pro zagueiro. Não ele encosta pro zagueiro, mas ele. O gol do Sport contra o Curitiba, que ele entra de cabeça ali e toca. Isso. Pô. Tudo bem, vamos de Fábio Matheus agora. Entrou no Foi fim, bem. não jogou muito não, mas jogou bem. Viu? Foi bem, gostei. Foi bem. É um cara que quando entra, quando tá ganhando, sabe economizar, gasta a bola. Gasta a bola e tempo. Subiu um pouquinho demais em alguns momentos, mas ok. Deu a bola para esse gol, para esse não gol, para essa não finalização de Zé Roberto, né? Foi. E quase chega em uma se o passe de Vilhena não tivesse sido tão horrível. Exatamente. Foi. Muito ruim. E por fim, técnico Mariano Sosso. Achei razoável, Celso. Ó, deu sorte hoje, viu? É o que eu tô falando razoável porque, assim, as mudanças funcionaram, velho, assim. Veja só, todas as mudanças que ele fez Eu vou no bem por causa disso. Eu vou no bem porque... eu vou no bem por isso. Não vou chamar de sorte, né? Todas as mudanças funcionaram, pô. Todas. Vilhena, que eu discordei totalmente de entrar no lugar de Romarinho, jogou bem, Vilhena. E não sofreu. Zé Roberto entrou bem e não sofreu. Faltou um, viu, Celso? Vini Faria. Vermelho. Não. Já pode ser fazer na janela. Fica parecendo até que a gente tá pegando o pé do cara, pô. Fica mas assim, não tem condição, pô. Não dá. Não demonstrou absolutamente nada até agora que, pô, esse cara... Porque de vez em quando você pega... É cacuete, não tem cacuete, pô. Não tem, parece que ele não tem leitura tática de jogo. Cauê, o Sport roubou uma bola na reta final, que tinha ele e um marcador. Se ele passa, eu não queria que ele fizesse o gol, não. Mas ele tinha pelo menos o campo inteiro para carregar aquela bola e perder lá na frente. E se ele toca e aposta na corrida, possivelmente ele ganhava. Ele não consegue nem... Mas é esse entendimento, Fred. Falta dá uma ele ciscada para passar do cara. Se o cara, a sensação que eu tenho é que se fosse um cone, a bola tinha batido no cone. Ele não teria passado do cone. É um exercício, não é um treino, não é um jogo, não, é um exercício. Dribla o cone e segue correndo. Se ele tropeçava no cone. Mas é o entendimento, Fred, porque velocidade ele tem. Os jogos que eu fui recuperar para ver do Cianorte, ele tem essa velocidade, não é um velocista, mas é aquele cara de bota a bola na frente e cruza, bota a bola na frente e cruza, corta e chuta. Ele é aquele jogador que não tem repertório. Então é isso. Então, eu acho que vai muito mais pela falta de inteligência no lance, de entender que o melhor para aquele momento era fazer aquilo, do que propriamente ele ter aquela capacidade física de executar. É isso. Esse é difícil. Muito bem. Então aí, o campinho do Sport, o print dessa vitória que encerrou a série de derrotas do Sport nessa Série B e devolveu o Sport ao primeiro pelotão ali do campeonato.